Engoli seco, antes de formular a pergunta que tanto desejava fazer. O Dr. Marcos e a Camila são namorados? Sinceramente eu não sei, vejo que os dois são inseparáveis, de vez em quando ele vai visitá-la e vice-versa. Nunca fiquei sabendo o que é entre eles. Por que me pergunta isso? Interessada no Dr. Marcos. Imagine, Thaís, é apenas curiosidade, pois vi os dois juntos o tempo todo. Thaís olhou no relógio da parede e apertou um botão. Surgiu do nada uma tela gigante. Num templo maravilhoso estavam reunidos vários religiosos orando, homens e mulheres. Fiquei observando as cenas sem entender nada. Thaís então me disse: Simone, assim que os mentores saírem do templo, nós vamos acompanhar o mestre, devemos ajudá-los em tudo o que for possível. Ficamos sentadas em silêncio, uma música suave e um cheiro de rosas chegava até nós. Os religiosos deixaram o templo. Na saída, todos eles apertavam as mãos uns dos outros. Todos vestidos em indumentárias diferentes. Logo mais vimos cada um deles entrando num templo diferente. Uma multidão os acompanhava. Thaís apertou a minha mão e disse-me: Vamos, feche os seus olhos e pense fortemente em Deus. De repente já não estava no quarto, mas acompanhando os mestres e outros irmãos. Chegamos em frente de um templo com a seguinte inscrição: Bem-vindos à casa de Deus. Prosseguimos e reparei que todos os templos eram vizinhos, tinham a mesma legenda e o mesmo formato. Entramos e nos sentamos em poltronas confortáveis, logo os trabalhadores deram início à sessão. Eu fechei os olhos, parecia estar no centro espírita com minha mãe tia Alzira. Os mentores passaram muitas mensagens de conforto, cada um deles abordava um assunto. Na Terra falávamos do plano espiritual, no plano espiritual falávamos de uma nova vida, da necessidade de resgatarmos o nosso eu. De olhos fechados, ouvi um mestre abençoando os filhos presentes e pedindo ao Pai por todos os templos erguidos em seu santo nome. Eram as mesmas palavras do Dr. José, que trabalhava no centro espírita que eu frequentei em Terra. Com os olhos fechados eu parecia estar em Terra, de mãos dadas com minha mãe. Lembrava perfeitamente das primeiras palavras do Dr. José, quando chegava no centro, eram assim: Deus nosso Pai, vós sois poder e bondade, dai-nos forças para este trabalho, abençoai cada irmão aqui presente. Boa noite, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos graças a Deus. Uma oportunidade como esta se torna inesquecível. Pois é uma honra, uma glória, uma bênção maravilhosa poder servir aquele que nos serve todos os dias. Deus, nosso Pai. Todas as mensagens daquele mestre eram tão parecidas com as mensagens deixadas pelo Dr. José. A suavidade de sua voz nos transmitia uma paz sem limites. Que saudade daquele a quem tanto amei. Na prece de encerramento uma mestra agradeceu aos mentores, ia falando nome por nome de cada um deles e, por fim, ela acrescentou: Ao querido mestre José, nossos sinceros agradecimentos por sua nobre passagem entre nós. Olhei para aquele bondoso senhor e me perguntei: seria ele? Não tinha evidência, nunca soube como ele era. A mestra educadamente nos disse: Os instrutores estarão nas salas ao lado, os que desejarem receber fluidos espirituais podem se dirigir até aqui, que vamos encaminhando um por um. Eu e Thaís entramos na fila. A simpática moça queria me conduzir à sala dos passes, ungiu-me com um óleo perfumado, depois me disse amavelmente: Jesus esteja contigo sempre. Ela abriu a sala e me convidou a entrar. Eu estava diante do mentor José. Ele foi o último mestre que se apresentou. Suas palavras eram idênticas às do Dr. José que atendia no nosso centro. Ao entrar na sala, ele abriu os braços para mim, exclamando: Simone, minha filha, que Deus seja louvado.
Fico feliz em vê-la tão bem. O senhor me conhece? E você não me conhece, filha? Eu abracei meu amado pai José, chorando de alegria. Naquela colônia maravilhosa, no meio de tantas pessoas amáveis, eu me sentia só, e de repente encontrava alguém que eu conhecia, a quem amava e em quem confiava. Ele me amparou em terra, era ele mesmo, pai José, agora eu iria pedir a sua proteção ali. Sente-se, filha, beba um pouco dessa água, e vamos conversar de espírito para espírito. Estava muito emocionada, aos poucos me acalmei. Reparava nele, estava deslumbrada. Ele me fitava, seus olhos azul claros, calmos e serenos, seus cabelos grisalhos, um corpo franzino e a voz de anjo. Simone, minha amada filha, você já foi informada sobre o seu resgate e há quanto tempo já está aqui na colônia? Eu estou consciente de minha situação, sei que dei muito trabalho, sei como desencarnei, agora, quanto ao tempo que estou aqui já não tenho certeza. Quero agradecer por toda a ajuda que recebi do Senhor, sei que foi o Senhor quem me resgatou, sei que desencarnei naquele incêndio. Ainda não estou suficientemente preparada para falar sem emoções sobre esta passagem. Fui informada de que fiquei dormindo e acordando, tentando me enganar que estava sonhando, não queria aceitar a minha morte física. O Senhor sabe que deixei minha mãe e 2 irmãos tão pequenos, justo na hora que a vida começava a sorrir para nós, ainda difícil para mim, pai José. Ele segurava minhas mãos e me incentiva a falar. Por fim, já chorando, pedi. Pai José, eu sei que não posso e nem devo querer interferir nos planos de Deus, mas me ajuda, por favor. Se for possível, meu pai, me dê notícias de minha mãe e dos meus irmãozinhos. Eles estão muito bem, Simone, você sabe que eles ficaram amparados. Graças a Deus eles superaram a sua ausência física. Você continua vivo aqui e enterra nos corações daqueles que aprenderam a amá-la. Sinto uma saudade imensa de minha mãe, pai José. Ela continua indo às reuniões lá no centro. Sim, filha, ela continua trabalhando naquele templo. Seus irmãos também frequentam semanalmente aquela casa. Sua mãe está bem de saúde. E muito ligada a você. Pai José, onde o Senhor mora? Moro no coração de Deus, filha. Como dizem nossos irmãos, e faço excursão aqui e ali. Não tenho residência fixa em nenhuma colônia, ando por todas elas são minhas casas, todos os filhos de Deus são meus filhos, sou irmão de todos os irmãos e companheiro dos companheiros de jornadas. Ele me aplicou um passe, senti-me flutuar. Simone, filha, você ainda não me perguntou há quanto tempo deixou a Terra? Não gostaria de saber? Fiquei parada com medo de saber a verdade, será que já se havia passado um ano? Meus irmãos estavam frequentando o centro, pensei. 2 anos? 3? Realmente eu não tinha noção do tempo. Eu não perguntei por medo de saber a verdade, mas acho que tenho que trabalhar com esta verdade. Quanto tempo faz, pai? Já faz 5 anos que você está aqui, nesta colônia. É hora de recomeçar sua vida e reaver os seus valores, é por isso que eu estou aqui também. Levantei-me assustada, não podia ser verdade. Tenha calma, minha filha, disse ele, fazendo-me sentar novamente. Pai José, não é possível que eu esteja aqui há 5 anos. É possível e verdadeiro, você está aqui há 5 anos, ele garantiu. E devo alertá-la de que antes de vir para esta colônia, você passou por tratamento de recuperação em outra colônia, onde esteve um longo período desacordada. Meu Deus, eu morri há 5 anos atrás. Não, você não morreu, você voltou para casa há 5 anos, corrigiu-me pai José. Comecei a sentir tonturas e ânsia de vômito. Ele misturou algo num copo com água e pediu-me para beber. Logo passou o mal-estar. Simone,
De hoje em diante quero que você comece a frequentar as aulas que são oferecidas na colônia. O que você iniciou em terra vai continuar fazendo aqui. Estudando. Somente aprendendo é que temos a chance da evolução. Eu já conversei com seus superiores sobre a possibilidade de, no futuro, você ser transferida para a colônia onde reside Camila enquanto aguarda seus familiares. Mas tudo vai depender de você, filha. Por que vim para esta colônia, se é que não tenho ninguém da minha família, pai José? Porque Deus é sábio, justo e misericordioso, e sempre nos dá grandes chances. Esse foi o motivo de sua permanência aqui. Além disso, o seu tratamento requer ajuda que esta colônia pode fornecer. Eu tenho meu pai que faleceu quando eu era ainda menina, dos outros parentes não me lembro, mas, se meu pai está próximo de mim, por que ele não vem me ver? Simone, aqui nós não pedimos o que queremos, nós recebemos o que precisamos. Se os seus superiores acharem que é conveniente uma transferência, eles farão. Se não for necessário, você permanecerá aqui. As cenas do incêndio me vieram à cabeça. Meu Deus! O que aconteceu com a Silvia? Ela estava no prédio aquele dia. Ela está bem. Fiz uma breve reflexão. Tinha tanta gente ali, meus colegas, Amara. Eu estava de mãos dadas com seu Carlos. Onde estariam eles? Todos foram socorridos, todos passam bem, ele assegurou. Pai José, o senhor poderia me adiantar? Entre os meus parentes, quem eu poderia encontrar? Eu estou tão confusa, preciso encontrar quem me ame. Eu disse isso pensando em Marcos. Lembrei-me de como ele e a Camila estavam felizes. E, se eu fosse transferida para a colônia onde ela morava? Ah! Não! Deus me livre! Lembrei-me de que Pedro havia me falado de sua colônia, Camila também morava lá. Pai José, eu tenho chances de encontrar meu pai? Filha, a K1C, lembremos das lições aprendidas ainda em terra, nós temos parentes, amigos e conhecidos em muitas partes do universo. Eu de fato estava confusa, precisava me encontrar. Assim que me despedi de pai José, encontrei Thaís à minha espera. Ela perguntou: Tudo bem? Respondi afirmativamente, balançando a cabeça. Dê-me a mão, feche os olhos, agora vamos retornar, ela convidou. Tive a sensação de estar voando, de repente senti um choque de leve. Percebi que estava sentada numa cadeira. Thaís falou: Pode abrir os olhos, já chegamos. Como foi que você fez isso? Isso o quê? Ela comentou rindo. Nós saímos do quarto sem caminhar e voltamos da mesma forma que saímos, respondi. Logo, você vai aprender a se locomover de um lugar para outro. Em terra precisamos usar a força mental para orar, aqui usamos a fé para entrarmos nas correntes das orações. Em terra precisamos caminhar para chegar ao nosso destino, aqui flutuamos, para atingir nossos propósitos. Você ainda precisa descansar um pouco mais, assim que eu receber as ordens superiores vou encaminhá-la aos nossos cursos, você vai se adaptando aos poucos. Vai se lembrar de você mesmo e entender o que foi fazer em terra. Uma tristeza imensa me invadiu o coração, sem me conter comecei a chorar e a falar. Eu não quero esquecer a minha vida, eu deixei pessoas queridas e importantes, não quero me desligar delas. Você não vai se desligar delas, pelo contrário, estará mais próxima delas. Esclareceu-me Thaís. Ela foi até a mesa e pingou algumas gotas num copo de água e me deu para beber. Deite-se, Simone, quando você acordar vai se sentir melhor. A janela do quarto estava aberta, o céu estrelado e uma bonita lua brilhava, o cheiro das flores envolvia o ambiente. Levantei-me, fui até a janela, debrucei-me e fiquei observando o jardim. Estava todo iluminado. A fonte jorrando água límpida sobre as flores,
Não havia ninguém sentando nos bancos. Olhei para o céu. Era tudo igual. A lua, as estrelas. Eu também era a mesma, no meio de pessoas diferentes. Pensei em meu pai. Onde poderia estar ele? Por que não vinha me ver? Sempre li que, quando desencarnamos, reencontramos nossos familiares. Eu estava no meio de estranhos. Marcos era a única pessoa que tinha algum vínculo comigo. Apesar de não nos conhecermos da Terra, ele me parecia alguém muito familiar. Eu o amava, embora soubesse ser um amor impossível. Eu estava apaixonada por ele, mais do que isso me valia. Ele era apenas o meu médico. A própria Thaís havia me contado que ele tratava todo mundo bem. E, depois, existia a Camila. Senti uma ardor nas faces, ao lembrar-me o quanto ela era bonita. Marcos. Se o tivesse encontrado em terra, talvez tivesse mais chance do que na situação em que me encontrava como espírito. Fui tomada por mil pensamentos, comecei a sentir uma ponta de tristeza e solidão. Comecei a chorar, senti tontura, voltei para a cama, senti uma dor intensa no meu peito. Faltava o ar, minha cabeça doía. Apertei o botão de socorro, Thaís entrou correndo, acompanhada por Marcos. Os dois levantaram a minha cabeça, Marcos colocou algo em minha boca. Thaís fazia massagens em meus pulsos, a dor do peito sumiu, comecei a respirar normalmente. Eles fizeram uma oração, Thaís alisava minha fronte, pedindo que eu respirasse devagar, pensasse em Deus, em Jesus, na Sagrada Família. Passado algum tempo, Thaís dirigiu-se ao médico. Que tratamento você recomenda, Marcos? Vou aplicar uma injeção e você procure ficar esta noite com ela. Daqui a alguns minutos ela deverá dormir. Amanhã, assim que despertar, por favor observe o seu estado. Qualquer coisa me chame. Marcos aplicou a injeção. Eu queria gritar, mas não tive forças. Olhando-me e segurando a minha mão, ele me perguntou: Simone, por favor. Você sempre foi tão forte. O que está acontecendo agora? Minha vontade era gritar. Eu odeio você. Odeio você, porque você não me ama. A voz não saía. Adormeci com ele segurando a minha mão. Capítulo 8. Acordei com uma música orquestrada linda e suave. Sem abrir os olhos sorri imaginando. Minha mãe está com o rádio ligado. Hoje é sábado. Vou descansar um pouco mais. Depois vou levantar, tomar um café. Vou sair com meus irmãos para fazer umas compras. Quem sabe à tarde vamos ao cinema. Ainda de olhos fechados, tive uma sensação estranha, um sonho esquisito. Veio-me a imagem de Marcos. Imagine, eu não sabia quem era essa pessoa. Ele não trabalhava comigo na empresa. Foi sonho mesmo. Senti medo de abrir os olhos. Fiquei ouvindo a música e procurei sentir o cheiro do café da minha mãe. Tentei ouvir o barulho da televisão. Meus irmãos ficavam com o som baixo para não me acordar. Não ouvi nada, apenas aquela música. Resolvi abrir os olhos. Meu Deus! Lembrei-me de quem era, e onde estava. Thaís entrou no quarto, veio até mim. Bom dia, Simone. Conseguiu descansar um pouco? Vou ajudá-la a tomar um banho, e depois, se você quiser, pode ir tomar um café. Você gosta de café, não é verdade? Tomei um banho maravilhoso, senti-me bem, vesti uma calça jeans e camiseta branca, calcei tênis, prendi meu cabelo e só então tive coragem de perguntar a Thaís. O que me aconteceu ontem à noite? Por que passei tão mal? Você provocou esta recaída, de repente caiu em depressão, ligando-se a sentimentos de tristezas, dúvidas e incertezas. O sofrimento atrai outros sofredores, você entrou na sintonia da dor, por isso passou tão mal. Quanto ao que você pensa que foi ontem, depende do que você chamar de ontem. Venha cá, ela me chamou. Olhe para o jardim. Marcos me chamava e eu pedi.
Vamos até lá? Antes de sairmos, vou avisar o Dr. Eduardo, ele quer vê-la. Alguns minutos depois ele entrava no quarto, alto, moreno e muito bonito, com um sorriso nos lábios. Deu-me bom dia e perguntou: Como está, senhorita? Vou bem, Dr. Eduardo, perdoe-me por todo o trabalho que venho dando a vocês. Não se preocupe com o dia de ontem, filha, procure viver o presente, aproveite bem o seu dia de hoje, para estudar e planejar o futuro. Fiquei envergonhada diante de tanta força e sabedoria. Ele me deu muitos conselhos e, antes de sair, virou-se para mim. Simone, as coisas só acontecem nas horas certas. Não fique lamentando a ausência dos seus familiares, cada um deles está cumprindo uma tarefa importante e especial. Procure fazer as suas tarefas e aguardar os acontecimentos. Nada vale a pena, se não soubermos viver e administrar o nosso tempo aplicando coisas boas e nas horas certas. Ele se despediu, aconselhando-me a sair do quarto. Desci com Thaís, entramos num salão onde os jovens se encontravam. Alguns tomavam chás, outros, sucos, café, etc. O que deseja? Perguntou Thaís. Quero café. Logo após fomos até o jardim, encontrei Marcos. Ele estendeu a mão cumprimentando-me. Fiquei corada, ele mexia comigo. Nunca tinha me apaixonado por nenhum rapaz, mas Marcos tinha algo especial que me atraía. Uma senhora simpática veio até nós. Olá, meninada. Vamos cuidar da vida. Simone, seja bem-vinda. Você está inclusa na lista dos novos alunos da colônia. Deve ficar aos cuidados da Thaís e do Dr. Marcos. Aqui é assim, nós adotamos uns aos outros, e ajudando aos mais fracos que nos tornamos fortes. E olhando em cada um de nós, ela prosseguiu. Espero que não demore muito para cada um de vocês estar adotando outros irmãos. Hoje nós vamos para o pavilhão número 3. Vamos estudar o seguinte tema. Nossas emoções após o desencarne. Legal, não é, turma? Assim ela concluiu, sorrindo. Ao lado da Thaís, seguia o grupo, eram mais de 1.500 jovens. O auditório é enorme, aconchegante, iluminado e muito confortável. Tinha o formato de um disco, havia painéis por todos os lados. Marcos veio sentar-se ao meu lado, no palco. Dona Beatriz, a simpática senhora, nos informou que dentro de alguns minutos os nossos professores estariam chegando. Orientou-nos que no encosto do braço da cadeira havia um botão vermelho. Em todas as questões que nos deixassem dúvidas, deveríamos apertar o botão, que este registraria as perguntas em ordem de chamada. E, no final da palestra, os mestres verificariam pelo número registrado quem estava com dúvidas, a fim de sermos esclarecidos. Abriu-se uma cortina e começaram a entrar os mestres. Homens e mulheres, entre eles, jovens e idosos, todos simpáticos. Uma moça alta, morena, muito meiga e bonita foi apresentando os mestres e falando o nome de cada um. Em seguida, ela começou a ler os nomes dos ali presentes. Marcos, cadeira X, Simone Y, Thaís Z, etc. Fiquei impressionada como poderia saber todos os nossos nomes e onde estávamos sentados. Como se lesse o meu pensamento, ela esclareceu. Pessoal, a vocês, que ainda são novatos por aqui, deixe-me explicar algo. Em nossa colônia, todos os bens são comuns a todos e, em cada coisa que tocamos, somos imediatamente identificados. Foi uma palestra extremamente proveitosa, mostradas cenas antes da reencarnação e após. Espíritos voluntários que, por livre vontade, iam ajudar as famílias a se reconstituírem e, logo após terem colocado estas pessoas no caminho certo, voltavam para dar continuidade ao seu trabalho espiritual. O silêncio era geral, todos ouviam atentamente os ensinamentos.
Um dos mestres pediu que prestássemos bastante atenção nas próximas cenas. Eles mostravam filmes de muitas passagens que revelavam as ligações entre famílias espirituais. Foram apresentadas cenas envolvendo alguns irmãos que, ao retornarem ao corpo espiritual, ainda estavam ligados emocionalmente aos seus familiares. Ligações tão fortes, que víamos o indivíduo perdendo o controle e precisando ser socorrido. Fiquei vermelha, eu estava passando por isso. No final dessa demonstração, Thaís falou baixinho no meu ouvido. Aperte o botão, você vai receber ajuda. Sem perder tempo, eu o fiz e fiquei tensa só em pensar que seria citada no final. Assim que terminou a palestra, a assistente dos mestres anunciou: agora vamos ouvir as dúvidas daqueles que apertaram os botões. Vamos chamando por ordem. Todas as dúvidas ali foram esclarecidas e nos ajudaram muito. Chegou a minha vez, eu perguntei ao mestre: o que me aconteceu no dia anterior? Ao que ele respondeu: as suas emoções carnais ainda estão bem afloradas. A prova é que, logo após você ter a oportunidade de ir visitar um dos pontos dos nossos encontros de trabalho, voltou ansiosa e deprimida. Ao invés de alegrar-se e animar-se, abriu a cortina do passado em busca de lembranças e sonhos que ficaram para trás. A partir de hoje, minha querida filha, você vai participar de todas as atividades da nossa colônia e, aos poucos, vai deixando para trás esta imagem pesada que ainda carrega dentro de você. Ontem, como você assim chama, ficou para trás. Olhe para frente daqui por diante e chame de hoje e amanhã. Depois de toda a lição ali aprendida, resolvi que iria mudar de vida. Jurei para mim mesma que iria estudar, trabalhar e tentar esquecer o passado, até que ele voltasse a ser presente para mim. Eu amava minha mãe, meus irmãos, e deixei muitos sonhos para trás, meu emprego, que conquistei com tanto sacrifício, porém, como foi dito, tristeza e revolta não me levariam de volta. Aquele incêndio acabou com todos os meus sonhos em tão pouco tempo, mas eu estava ali, vivo e consciente, não estava era me ajudando. Conforme as informações apresentadas para mim, já passados tantos anos, e eu parada no tempo. Eu tinha a impressão de dias e já eram anos e anos. Olhei-me nas águas da fonte, vi o meu rosto, jovem e corado, não tinha envelhecido nada. Era a mesma jovem. Fiz as contas terrestres e exclamei: que loucura, meu Deus! Se eu estivesse em terra, já estava começando a ter rugas. Comecei a rir e imaginei: se tudo se acabou lá em terra para mim, claro, preciso construir algo por aqui. Sou jovem, tenho que me preparar para a vida. Sentei-me num banco e fiquei observando alguns pássaros que voavam em torno das flores. Os pássaros aqui não envelhecem, aqui nada termina, nada morre, só ficamos doentes quando atormentados pelo passado. Estou no mundo da verdadeira vida, eu preciso encontrar essa força para viver. Tudo ali era maravilhoso, os nossos pais adotivos aos nossos olhos pareciam mais velhos, porém, segundo a Thaís, eles adotavam os jovens e eram sempre os mesmos por anos e anos. Nenhum deles ficava mais velho. Era o processo de vida de cada um. Eu iria me esforçar, iria recomeçar uma nova caminhada. Não queria mais sofrer pelo Marcos. A carência afetiva me despertou sentimentos que nunca existiram. Ele tinha a vida dele, parecia-me feliz, tranquilo, e havia Camila. Quando pensava nela, estremecia. Ela era linda e todo mundo amava, menos eu. Por mais que eu tentasse pensar nela com carinho, era impossível. Fiquei sentado ali no jardim não sei por quanto tempo, não quis a companhia de Thaís e nem mesmo do Marcos, que veio todo gentil, perguntando se eu queria falar, ele estaria ali para me ouvir. Respondi-lhe que queria ficar sozinho e colocar os meus pensamentos em ordem. Ele me respondeu: se precisar de mim, estarei à sua disposição. Quero vê-la sorrir. Ao vê-lo se afastar, pensei:
Como posso sorrir, amando você desse jeito e você amando a Camila do jeito que vi vocês dois juntos? Passei a frequentar vários cursos, fui trabalhar ajudando no laboratório e logo estava envolvida com a rotina dos médicos. Passei a trabalhar diretamente com o Marcos. Ao lado dele descobri como ele era amoroso com todas as pessoas, eficiente e amável. Tratava-me com um carinho especial, eu evitava ficar a sós com ele, mas, apesar do ciúme, sentia-me feliz ao lado dele. Ali tudo era fantástico e divino, as coisas aconteciam na hora certa, tínhamos o sol, a lua e as estrelas, havia o dia e a noite, chovia e ventava, pássaros e flores enfeitavam a nossa colônia. O jardim era o nosso ponto de encontro. De vez em quando recebíamos jovens de colônias vizinhas, eles vinham cantar e trazer a beleza da música para nós. Grupos de teatros também se apresentavam em nossos auditórios. Muitos jovens internos namoravam, recebiam o consentimento dos superiores, andavam de mãos dadas, e víamos nos olhos de cada uma felicidade plena. Por mais que eu tentasse esquecer ou ver o Marcos como irmão ou amigo, era difícil. Eu o amava e desejava como homem. À noite no jardim encontrei Thaís. Ela estava mais bonita do que nunca. Chamou-me de lado e falou baixinho. Simone, vou lhe contar algo maravilhoso. Vou me casar. A única coisa que estou desde já sentindo é que preciso deixar a colônia depois de casada. Vou morar na colônia do André. Você vai me prometer que irá me visitar. Aliás, eu não consigo entender o porquê de você nunca ter ido lá. Camila por várias vezes me perguntou por que você nunca visitou a colônia. Eu sempre respondo a mesma coisa. Ela vai assistir a um show musical, teatral, etc. Essa desculpa já não está dando certo. Qual é o problema, Simone? Você não pode me falar? Corei e tentei disfarçar. Ela pegou minhas mãos e fitando-me disse. Eu divido com você um espaço, uma vida, uma irmandade, e aprendi a conhecê-la e amá-la como minha verdadeira irmã, por isso me sinto no direito de falar-lhe o que penso. Desde sua chegada nesta colônia, percebi que a única pessoa que lhe chamou a atenção aqui foi o Marcos. Você ama o Marcos e não quer assumir esta verdade. O que não dá para entender é o seu comportamento em relação a ele. Trabalham juntos, passam todo o tempo um ao lado do outro e você tenta ignorar os seus próprios sentimentos. Quando Marcos vai à colônia onde futuramente será minha nova morada, eu sei que ele a convida sempre e você, como de costume, dispensa o convite dele. A Camila me disse isso, Simone. Ah! Você e a Camila ficaram amigas íntimas. Gritei. E como você pensa que eu iria me sentir ao lado do Marcos e da Camila? Ainda não me desmaterializei totalmente para aplaudir a felicidade dos dois, sem sentir raiva, ciúmes, acrescentei. Simone. O que você está me falando? Sente ciúmes do Marcos com a Camila? Meu Deus! Que pecado! Thaís olhava para mim e balançava a cabeça. Eu fiquei olhando para ela sem entender. Acho que de fato eu ainda estava muito ligada aos sentimentos terrenos. Não me realizava com o amor dos outros, queria amar e ser amada. Olha, Simone, eu quero muito ajudá-la e, em primeiro lugar, pare com esses ciúmes tolos, só estão lhe fazendo mal. Marcos e Camila são os dois irmãos mais unidos do universo. Eles já reencarnaram como gêmeos por muitas encarnações. Camila é aquela luz maravilhosa que você conheceu e ele é essa luz que vive do seu lado. Você falou que eles são irmãos. Claro. Vai me dizer que você não sabia? Eu não sabia. Sempre achei que Camila fosse namorada dele. Perguntei isso a você há bastante tempo atrás, lembra-se? Eu disse, corada. Lembro-me, sim. Naquela época eu não conhecia os dois tão bem, mas pensei que por você e o Marcos estarem trabalhando juntos, ele já havia lhe falado sobre Camila. Simone, você precisa prestar mais atenção no que se passa à sua volta. Repreendeu-me Thaís.
Senti uma alegria tão grande dentro de mim, a minha vontade era gritar, sorrir, voar. Então o Marcos não tinha namorada, não amava Camila do jeito que eu pensava? Meu Deus! Eu precisava urgentemente pedir licença para ir à colônia onde morava Camila, abraçá-la e pedir desculpas pela minha ignorância. Thaís, você de fato só tem me ajudado, você me deu o maior presente do mundo. Eu amo Marcos, sim. Sou capaz de mergulhar nas trevas, de me atirar no espaço por ele, mas sempre pensei que ele e Camila fossem namorados. Puxando Thaís, perguntei. Quando é que você vai à colônia? Pretendo ir, se Deus permitir, no próximo domingo. Eu quero ir com você e o Marcos. Muito bem, é assim que se fala. Vamos pedir uma permissão para sua viagem. Naquela noite me arrumei com gosto, e estava transbordando de alegria. Assim que me aproximei do salão onde os jovens conversavam e se apresentavam, pois diariamente chegava gente nova, vi que o Marcos me olhava. Pela primeira vez notei um brilho diferente nos olhos dele. Ele veio até nós. Thaís, Simone, venham sentar-se conosco, vamos ouvir um musical novo, acredito que vocês vão gostar. Eu, que sempre estava de cara fechada perto dele e não olhava dentro dos seus olhos, respondi sem desviar a minha atenção. Aceitamos com prazer. Pela primeira vez eu pude notar que ele me olhava, interessava-se por mim. Ele era amável com todos, lindo e solicitado, cobiçado pelas moças, porém me dedicava uma atenção especial. Eu aqui estava cega de ciúmes e não havia percebido seu carinho. Ao lado do Marcos nascia uma nova pessoa, uma nova Simone. Naquela noite eu demorei a conciliar o meu sono, era felicidade demais. Nada mais me incomodava, eu estava feliz, muito feliz. Chegou o domingo, eu fui com os outros jovens e, é claro, entre Thaís e Marcos. Camila nos esperava no portão, quando nos viu veio correndo, abraçou-me, deu-nos as boas-vindas e virando para mim disse: Até que enfim. Pensei que você nunca aparecesse por aqui. O lugar era divino, tudo era perfeito, bonito. Era impossível conhecer num só dia aquela colônia maravilhosa. Fui levada aos lugares mais importantes daquele lugar. Entramos num mosteiro onde os monges oravam e entoavam um belo hino. Entre eles havia um monge, ele me olhou, senti um calafrio percorrendo o meu corpo. Tive a sensação de que já conhecia aquele senhor. Ele veio até nós, abraçou um a um. Sejam bem-vindos, meus filhos. Tive vontade de chorar, os olhos dele eram tão serenos, transmitiam tanta paz. Vi muitas coisas bonitas no mosteiro e, antes de nos despedirmos, o monge, apertando minha mão, exclamou: Deus te abençoe, amada filha. O amor de Jesus está entre nós e nos une para sempre. Saí com o coração apertado, ele ficou parado olhando-nos, na porta do mosteiro, olhei para trás, ele me acenou. Comentei com Camila que eu tinha a sensação de que conhecia aquele monge. Ela propôs: Por que você não tira informações sobre ele? Será que eu posso fazer isso? Claro que pode, Simone. Aqui, nós nada temos a esconder um do outro, qualquer pessoa pode tirar informações minhas e suas, assim como temos o mesmo direito. Naturalmente que há limitações. Só podemos obter informações, quando suspeitamos que somos parentes de alguém, e aí recebemos a permissão para fazermos tal levantamento. Vamos até a secretaria falar com o diretor? Convidou-me. Chegamos num prédio cercado por um belo jardim, um simpático jardineiro cuidava das rosas que desabrochavam majestosamente, colorindo nossos olhos. Um perfume maravilhoso enchia o ar. Ele nos deu boas-vindas, e continuou cantarolando uma canção de amor. A recepcionista assim que avistou Camila abriu a porta, sorridente, convidando-nos a entrar. Encabulada,
Pedi licença e me sentei na cadeira. Camila expôs a nossa intenção. Ela pediu que aguardássemos um instante. Logo fomos convidados a entrar na sala do diretor. Ele gentilmente nos convidou a sentar. Olhando-me, perguntou: então você deseja saber se teve ligações anteriores com o monge Uziel? Sim, senhor, se for possível, eu desejo saber. E, se ficar comprovada uma ligação entre vocês na vida terrena, como vai se comportar? Sinceramente não posso dizer que vou reagir sem emoções, mas creio, senhor diretor, que isso poderá me ajudar muito. Confesso que às vezes me sinto sozinha. Gostaria de encontrar algumas pessoas da minha vida terrena. Ele me abraçou e argumentou: filha, Deus esteve com você em seu corpo físico e continua com você em seu corpo espiritual. Vamos entrar? Entramos numa sala iluminada, e irradiava um perfume suave por toda parte. Alguns senhores estavam olhando uma tela com gráficos. Com a nossa chegada, eles pararam e amistosamente nos receberam. O diretor explicou a um deles que eu gostaria de obter informações sobre o monge Uziel. Um senhor de cabelos grisalhos e barba branca pediu-me que colocasse a mão sobre uma placa e aguardasse um instante. Entrou em outra sala ao lado e dentro de alguns instantes abria a porta, convidando-nos a entrar. O diretor despediu-se de nós. Vocês estão em boas mãos, quando saírem me procurem. Camila entrou comigo. Assim que entramos na sala, eu li uma placa com a seguinte legenda: Laboratório de Pesquisas, Ligações de Vidas Passadas. Bem, Simone, você está autorizada a fazer a sua pesquisa. Em instantes, aparecia na tela o monge e aos poucos, como num filme, foram surgindo imagens e lugares. Vi um jovem trabalhador rural entrando numa capela e casando-se com uma moça simples. Vi aquele rapaz simples com uma menina recém-nascida nos braços. Ele chorava de emoção olhando a filha. Reconheci o monge Uziel. Foi meu pai em terra. Camila fechou a tela e comentou: agora já sabe quem é ele, tudo tem sua hora e seu tempo. Camila, ele sabe quem sou eu? Sim, ele sabe. Desde que você retornou que ele acompanha todo o seu processo de evolução espiritual. Fiquei parada sem saber o que fazer. Quer voltar ao mosteiro? Sim, quero. Mas antes eu gostaria de agradecer ao diretor que nos recebeu tão bem. Sem problemas. O diretor amável e muito tranquilo me perguntou: e então, Simone, descobriu alguma coisa? Sim, senhor, e quero lhe agradecer pela felicidade que encontrei nesta colônia. Retornamos ao mosteiro e, ao chegarmos ao portão, avistamos o monge Uziel parado no mesmo lugar. Quando nos viu, desceu os degraus em passos rápidos vindo ao nosso encontro. Ele abriu os braços para mim, eu corri e me atirei em seus braços chorando. Ele me apertou junto ao coração. Desta vez minhas lágrimas eram de alegria e felicidade. Pai, eu estou tão feliz em encontrá-lo. Eu também estou muito grato a Deus, filha, em ver que você está progredindo a cada dia. Camila nos deixou a sós, conversamos muito e ele me prometeu que iria me visitar dentro em breve. Naquelas poucas horas de conversa eu compreendi muitas verdades, inclusive que Deus tinha alguns propósitos para comigo. Como todas as pessoas que a conheciam, vi e descobri na Camila um anjo que Deus coloca em nossos caminhos e compreendi que todos os anjos são belos e ela não poderia deixar de ser diferente. O céu estava azul com algumas auréolas brancas e rosas, despedimo-nos dos amigos da colônia e regressamos para casa. Sentada ao lado de Marcos, eu observava o céu, algumas andorinhas voavam, brincavam no espaço. Pela primeira vez desde a minha chegada no mundo dos espíritos, eu verdadeiramente compreendia e aceitava a lei do amor. Marcos, apertando minha mão, me perguntou: por que está tão calada? Porque estou feliz, muito feliz.
Estou começando a ouvir o meu interior. Eu sei que hoje foi um dia cheio de aventuras para você, meu amor. Sinto-me feliz pela sua felicidade. Com a cabeça encostada no seu ombro, chorei de emoção, de alegria e felicidade. Agradeci a Deus e com sinceridade no coração. Tentei me lembrar se de fato tinha ouvido Marcos dizer meu amor. Marcos, animando-me, convidou-me a mudar de assunto, que o momento pedia alegria e planos. Começamos a falar da beleza da colônia. Fitando-me nos olhos, perguntou-me: como você hoje vê a Camila? Baixei meus olhos, estava envergonhada. Hoje eu sei que ela é um anjo. Antes eu não conseguia enxergar isso. Sentia ciúmes e raiva dela o tempo todo. Você me perdoa, Marcos? Perdoado o quê, Simone? Quem entre nós não cometeu seus enganos? Comente, compartilhe, se inscreva, e por favor, deixe o seu like. Para você não custa nada, mas para nós, fará muita diferença. Ajudará o canal a crescer, e seguir publicando. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 9. A vida continuava empurrando-me para outros caminhos. Eu comecei a ir até a crosta terrestre e trabalhar nos primeiros socorros com os desencarnados. Ao lado de Marcos tudo era maravilhoso, tudo era divino. O amor nos faz vencer tudo. Meu pai me visitava com frequência, eu também ia visitá-lo. Já não dava mais para esconder de ninguém os nossos sentimentos. Eu e o Marcos nos amávamos, nem eu nem ele queríamos saber sobre as nossas ligações passadas. No fundo sentíamos medo de descobrir algo que viesse a nos separar. Thais iria se casar, apesar da saudade e da falta que ela iria me fazer, eu estava feliz. Um grupo de 300 pessoas partiu em missão rumo à Terra. As lembranças da Terra me pareciam um sonho bom que tive há muito tempo atrás. Alguns choravam, pois sabiam que iriam enfrentar no corpo carnal. As casas antes habitadas pelos casais que partiram foram reformadas e os móveis foram trocados, os jardins foram cuidados, enfim, houve uma reforma geral nas moradias que em breve novos casais estariam ocupando. À noite, sentados no jardim, eu e Marcos de mãos dadas comentávamos sobre os casamentos. Você já pensou quando for o nosso? Comentou Marcos, apertando minha mão. Pensando nos que partiram em missão, eu perguntei ao Marcos. Você seria capaz de voltar à Terra como encarnado para fazer algo por mim? Eu voltarei à Terra por você hoje, amanhã ou em qualquer ocasião, tudo o que eu fizer por você, estarei fazendo por mim mesmo. E você faria o mesmo por mim? Perguntou ele. Faria sim, Marcos, de todo o meu coração. Marcos, não é uma loucura para os encarnados que estão acostumados com a cronologia do tempo, onde os mais velhos fisicamente são sempre os pais e avós, enquanto aqui não existe idade, não há velhos e nem novos. É verdade, Simone, hoje nós sabemos que no mundo espiritual não existe idade cronológica. Para falar a verdade, o que quero mesmo é me casar com você. Tenho até medo de pensar que de um momento para outro o nosso diretor possa chamar um de nós dois e dizer: você precisa passar por mais uma encarnação em terra para obter a licença de casamento. Passou-me um calafrio pelo corpo ouvir Marcos falar aquilo. Deus não vai fazer isso conosco, respondi. Simone, você sabia que os noivos fizeram vários cursos para se adaptarem aos casamentos espirituais? Não. Eu não sabia que aqui também havia este tipo de preparação. Foi quando Marcos me contou que o rapaz com quem ele dividia o quarto iria se casar, e que todos os dias ele participava dos encontros de casais. O casamento no mundo dos espíritos era muito mais sério do que imaginávamos, acrescentou ele. Aqui não existem separações e nem anulações de casamento, e geralmente os casais voltavam em missões à Terra juntos, ou trabalhavam espalhados por várias colônias, mas sempre retornavam. Chegou o sonhado dia para Thais. A área toda do nosso jardim foi enfeitada com flores e frutos.
pétalas de rosas cobriam o chão e perfumavam o ar. A fonte despejava essências perfumadas. As noivas estavam sendo preparadas pelas mulheres mais experientes da nossa colônia, assim como os rapazes na ala masculina. Começaram a chegar os convidados. Eram seres de todas as idades, muitas crianças de outras colônias vizinhas. Que saudade e quanta alegria poder olhar aqueles rostinhos alegres. Vovós e vovôs, religiosos em suas indumentárias, moças e rapazes, enfim, a nossa colônia estava repleta de pessoas bonitas. Todos os religiosos, vestidos a rigor, subiram no palco onde seriam realizados os casamentos. Os mestres da nossa colônia traziam os noivos, e as mestras, as noivas. Um coral cantava ao vivo uma melodia que enchia os nossos corações de emoção e alegria. Cada religioso falou um pouco, davam conselhos, finalizavam em um só pensamento: amor e prosperidade. Os noivos foram abençoados e daquele momento em diante passariam a fazer parte do grupo de casais da nossa colônia, assumindo o papel de chefes de família. No final da cerimônia, os noivos foram cobertos por pétalas de rosas brancas, as crianças batiam palmas e cantavam parabéns aos noivos. Eu confesso que chorei, pois nunca vi algo parecido. Thaís, minha querida amiga, partia com seu marido para outra colônia, e algumas moças ficariam conosco. Iriam ocupar as casas recém-reformadas deixadas pelos que partiram em missão. Quando todos se retiraram, a colônia ficou em pleno silêncio. O quarto estava vazio sem Thaís, parecia imenso e triste. Fui até a janela, fiquei olhando as estrelas brilhando no céu. Quanto tempo se havia passado desde a minha chegada? Onde estariam as pessoas que eu tanto amava? Uma brisa suave batia em meu rosto. Pensava em meu pai. Ele era um monge no mundo espiritual e, quando minha mãe o encontrasse, iria entender. Lembrava-me dela com ternura. Pensava em tia Alzira, meus irmãos. Lembrava-me de todas as pessoas de minha vida passada. Não sei quanto tempo fiquei debruçada na janela. Já havia recebido a autorização para volitar, flutuar/transportar-se, dentro da colônia, nas horas de trabalho, porém àquela hora não tínhamos permissão para tal. Nós não podíamos sair volitando sem rumo. A minha vontade naquela noite era sair voando, mas me contive. Todos os moradores respeitavam as regras e as leis locais. Depois de todos os tratamentos que fiz, aprendi a dominar minhas emoções. Não seria mais atingida em meu corpo espiritual. Enganava a mim mesma. Ainda havia ansiedade dentro de mim. Guardava uma imensa saudade. Eu não conseguia me desprender totalmente das minhas últimas lembranças terrenas. Eu sabia que mudar a minha vida só dependia de mim. Continuava com a mesma aparência. Conservava todos os meus traços terrenos. As lembranças também vinham fortes. Debruçada na janela, chorei durante muito tempo. Uma angústia grande me dominava. Fui quase me arrastando até a cama. Bebi um copo de água e adormeci. No outro dia logo cedo me levantei. Meu corpo doía. Senti tontura. Uma fraqueza me dominava. Preparei-me para mais um dia de trabalho. Iríamos trabalhar no resgate na crosta terrestre. Eu não podia me atrasar. Ao me avistar, Marcos veio correndo até mim e perguntou-me: o que houve com você? Não passou bem esta noite? Acho que eu tive uma recaída passageira. Já passou, estou bem. Ele passou um braço em torno dos meus ombros e comentou: você não está nada bem. Vai voltar agora mesmo e passar por um médico, a fim de receber o tratamento adequado. Marcos. Eu estou falando que estou bem. Eu quero ir trabalhar, respondi quase gritando. Sem me dar resposta, ele me levou ao laboratório. O Dr. Gaspar perguntou: o que você andou fazendo, mocinha? Vamos tomar uma injeção e ficar de repouso algumas horas. Hoje a mocinha não pode sair da colônia. Pode ir, Marcos. Nós cuidaremos dela. Tentei protestar, provando que estava bem, porém notei que todos se entreolhavam.
Quando Marcos se afastou, Dr. Gaspar sentou-se ao meu lado, apertou um botão e pediu-me que ficasse olhando para a tela. Vi uma senhora gemendo de dores, não conseguia sentar-se na cama. Ele apertou o botão fechando a tela. Fiquei chocada com a cena. Eu não entendi, Dr. Gaspar, porque o senhor mostrou-me esta passagem. Quem é esta senhora? É minha mãe. Não, não é sua mãe, é você. Pegue este espelho e se olhe. Dei um grito de espanto. Meu Deus, o que é isto? Meu rosto estava enrugado, meus cabelos brancos, com fios grisalhos. Simone, quando você volta ao seu passado em terra, absorve as energias do tempo. Você atrai energias nocivas que, ao invés de lhe reconstituir um novo corpo, a levam ao passado. Quando você se apresentou hoje para o trabalho, Marcos a viu assim. Você acha que teria forças e condições para cuidar de alguém neste estado? Acrescentou ele. Eu tremia de medo e vergonha pelo quadro apresentado. Sentado à minha frente, ele continuou falando. Definitivamente pare de remexer a sua vida passada. Você não consegue enxergar nada à sua frente, porque não se esforça. O que mais deseja de sua vida? Até hoje a única coisa boa que você conseguiu para si mesma foi reconhecer o seu pai e nada mais. Quanto tempo você pretende ficar nesta dependência espiritual? Se continuar assim, será transferida para a colônia de deficientes espirituais. É isso que quer? Simone, cresça. Você está se comportando muito mal. Quando pensamos que você está equilibrada, lá vem você com uma de suas crises. Vamos parar com esse egoísmo. Nós temos outras pessoas para ajudar e você simplesmente quer ser o centro das atenções na colônia. Ouvi muitas verdades da boca do Dr. Gaspar, que me doeram mais que uma surra. Enquanto chorava de vergonha imaginando que Marcos tinha me visto daquele jeito, pedi a Deus perdão e que Ele me desse forças para vencer tantas dificuldades criadas por mim mesma. Dr. Gaspar, de pé diante de mim, antes de deixar a sala acrescentou. Quero tê-la aqui muitas e muitas vezes, como uma das muitas assistentes da colônia e não como uma paciente complicada. A enfermeira me ajudou a deitar na maca, cobriu-me com um lençol branco, uma luz lilás percorria todo o meu corpo. Acho que dormi um pouco. Quando acordei a mesma enfermeira estava sentada me observando. Sentei-me na cama, ela me perguntou. Quer um pouco de água, Simone? Aceito, obrigada. Bebi água e passei as mãos pelos cabelos. Será que estavam brancos? Tive medo de tocar em meu rosto. Como se ouvisse o meu pensamento, a enfermeira pegou um espelho e convidou. Olhe para o espelho, sem medo. Voltei a ser o que sempre fui. Respirei fundo e agradeci a Deus. Meus cabelos estavam lisos e brilhantes e a pele aveludada e sem rugas. E então? Perguntou a enfermeira. Graças a Deus estou ótima. Vamos fazer o teste de resistência. Vamos lá, Simone. Sente-se bem relaxado e firme o seu pensamento em Deus. Agora, arrume-se do jeito que você se sinta bem. Seguindo a sugestão dela, fechei os olhos, banhei-me com uma essência de rosas, lavei e sequei os cabelos. Senti o perfume do meu próprio ser, a sensação era maravilhosa. Modelei uma calça jeans de uma camiseta branca, meias e tênis. Prendi os cabelos no alto da cabeça, senti-me ótima, elevei-me acima do chão várias vezes, abri os olhos e a enfermeira batendo palmas avisou-me. Pode seguir, você está de alta, porém. É bom ter juízo. Ao passar pela secretaria ouvi um psiu. Era o Marcos. Abri os braços e num abraço sincero e silencioso falamos com o coração. Após um breve momento, ele levantou o meu queixo, dizendo: Você está linda. Eu amo você demais.
Senti muito a sua falta. Hoje eu tive o dia mais longo da minha vida. Nem eu mesmo sabia que ficar longe de você é uma tortura para mim. Por favor, não faça isso comigo. Eu quero estar com você. Não me abandone. Ouça-me. Passei o tempo todo pensando e pensando se realmente você me ama ou simplesmente encontrou em mim um motivo para fugir de suas lembranças. Se você me ama de fato, por que sofre tanto? Quem ama de verdade supera tudo, pois somente o amor sobrevive a tudo que passamos. Hoje tive vontade de procurar nosso superior e pedir uma autorização para investigar nossas vidas. Caso eu esteja atrapalhando a sua, peço transferência para qualquer outra colônia ou até mesmo implorarei por reencarnar. Não quero mais vê-las sofrendo, porque o seu sofrimento me faz sofrer também. As lágrimas desciam sem que eu pudesse retê-las. Chegamos ao jardim, abracei Marcos e, olhando dentro dos seus olhos mais uma vez, pedi perdão pelas minhas fraquezas. Implorei a ele para não fazer nenhum levantamento sobre nós, e pedi com sinceridade no coração. Marcos, eu não consigo viver longe de você, não faça isso comigo. Eu sei que não tenho me comportado muito bem, por favor, não duvide do meu amor. Foi esse amor que me ajudou a manter-me viva e consciente. Eu estive pensando seriamente em solicitar uma transferência do meu quarto como interna para ser adotada por uma das muitas famílias que vivem nos arredores. Talvez ao lado de um pai e uma mãe espiritual eu consiga assimilar melhor a minha condição como espírito. Abraçando-me forte, Marcos me levou até o banco do jardim. Vamos trocar algumas ideias que sobre este assunto, parece-me uma boa saída, ele admitiu. Capítulo 10. Abraçados sob o luar, eu e Marcos ficamos conversando sobre nossos sonhos futuros. Ouvi os conselhos dele e iria pedir uma transferência para a colônia dos adotados. Quem sabe voltando a sentir o aconchego familiar não teria tempo de cair. Pensar no passado. No outro dia logo cedo, tomei um banho, estava me sentindo super alegre, arrumei-me e saí. Antes de sair para o meu trabalho, eu queria deixar registrado o meu pedido de transferência na secretaria da colônia. Ao entrar na sala, a recepcionista, uma senhora de olhar bondoso e muito simpático, recebeu-me alegremente. Olá, menina bonita. Em que posso ajudá-la? Sentindo-me à vontade, eu disse. Quero ser adotada. Que coisa boa! Dividir amor é o começo da vida. Sente-se aqui, apontou-me uma cadeira. Tome um chá, suco ou água. Fique à vontade. Depois, prosseguiu. Coloque o dedinho aqui nesta placa. Encostei o polegar numa placa luminosa, e ela, olhando numa tela à sua frente, constatou. Ah! Seu nome é Simone, lindo nome, combina com a dona. Muito obrigada, e a senhora como se chama? Elvira. Olhei para ela e pensei. Todas as Elviras são bondosas, minha tia Elvira era uma pessoa divina. Simone. Cuidado com a palavra era, troque essa palavra por é. Sua tia não era maravilhosa, ela é maravilha. Fiquei assustada, ela lia os pensamentos. Vamos lá. Eu tenho o casal Jonas e Marta, Manuel e Cândida, Luiz e Glória, que estão adotando filhos. Venha até aqui, vou mostrar na tela os casais referidos, todos são seres especiais como pais, porém você aqui deve escolher seus pais, assim como eles terão o mesmo direito de querê-lo ou não. Logo estava passando ao vivo seus rostos bondosos e suas palavras doces. Quando terminou tudo, ela me perguntou. E então? É muito difícil escolher, porém eu gostei imensamente de seu Manuel e de Dona Cândida. Então vamos apresentar você a eles e saber o que eles acham de você, ela propôs. Quando pode ser? Agora mesmo. Ei, Simone, onde você pensa estar?
Aqui tudo é resolvido com a velocidade da luz. Logo seu Manuel e Dona Cândida falavam comigo. Fiquei emocionada com tanto carinho e com a boa acolhida com que já me recebiam. Terminadas as apresentações, ficou a cargo dos nossos superiores aprovarem ou não o meu pedido de transferência. Dona Elvira me disse que, assim que eu retornasse do trabalho, passasse por lá, com certeza já teria uma posição. Agradeci muito e saí. Marcos me aguardava lá fora. Ao me ver, veio ao meu encontro e, beijando a minha testa, perguntou-me ansioso: como foi? Acho que vai dar tudo certo. Eu senti isso dentro do meu coração. Eu também tenho esse bom pressentimento, ele concordou. Mas agora vamos apressar os passos, já estão nos aguardando para a viagem. A estrada é longa, e muitos nos esperam para mais um dia de trabalho. Estávamos conversando animadamente uns com os outros, já conhecíamos aquele caminho muito bem. De repente, o veículo que nos levava à crosta entrou em um caminho diferente. Nós paramos de falar e nos entreolhamos. Um dos guias de viagem nos comunicou que naquele dia havíamos recebido um pedido de emergência e que muitas equipes de socorro estavam se dirigindo ao local. Explicou-nos que houve mortes coletivas com acidentes graves e que todos precisavam de socorros imediatos. Logo vieram 2 instrutores e nos passaram algumas instruções de procedimento. Ficamos olhando a estrada, uma poeira vermelha cobria tudo, alguns pássaros tristonhos estavam pousados nas árvores secas da estrada. Chegamos ao local. Várias equipes que fazem o transporte da terra até a crosta já estavam trazendo os feridos. Nós nos dividimos em grupos de 8 pessoas, 4 médicos e 4 assistentes em cada grupo. Começamos a dar os primeiros socorros. Enquanto isso, outras equipes transportavam os doentes para as colônias já determinadas por nossos superiores. Cada irmão que era trazido da terra logo era identificado por um aparelho que somente os instrutores e chefes de equipe usavam para localizar as colônias, onde cada desencarnado precisaria ser internado. Naquela correria toda, enquanto entregávamos um corpo espiritual aos cuidados do instrutor que identificava as colônias, eu reconheci o Dr. José. Ele me direcionou um olhar, piscou para mim e sorriu por baixo da máscara. Fez um sinal com a mão. Fiquei super feliz, nunca imaginei que pudesse um dia trabalhar lado a lado com ele. Assim que terminamos de socorrer os últimos irmãos da tragédia terrena, ao invés de ficarmos cansados, estávamos alegres, tudo correu bem. Entramos nas urnas de limpeza, e logo estávamos bem, cumprimentamos os trabalhadores que vieram da terra, estes retornaram imediatamente. Os espíritos trabalhadores de outras colônias se reuniram para agradecer uns aos outros e lá estava Dr. José e sua equipe. Ele me disse que nos últimos tempos estava dando plantão naquele local indo até a terra levar doutrina e esperança nos templos espirituais. Este trabalho ele fazia com um prazer imenso no coração. Conversamos muito, falei sobre meu pai, ele me felicitou por tudo e disse-me que em breve iria nos visitar. Estava tão empolgada com as palavras do Dr. José, que só me dei conta das outras pessoas, quando alguém tocou em meu braço, chamando-me pelo nome. Eram Mara e seu Carlos. Meu Deus! São vocês mesmos! Gritei de alegria. Onde você mora, Simone? Quis saber Mara. Dei o nome da minha colônia e fiz a mesma pergunta. Nós moramos na colônia da Misericórdia Divina. Muitos irmãos que deixaram a terra conosco se encontram por lá. Sentimos muito a sua falta entre nós. Vocês sabem da Silvia? Não temos notícias dela, não respondeu Mara. Pensávamos que ela estivesse com você. Você vem sempre aqui? Não, neste lugar é a primeira vez. E você? Dou plantão por aqui. Principalmente quando acontecem estas tragédias em terra. Puxando-me de lado, ela cochichou. Essa zona aqui é a mais próxima da terra, dá para a gente até sentir o cheiro bom dos mares e florestas.
Eu tenho esperança e fé em Deus que logo, logo, vou poder voltar para lá. Você quer voltar? Claro. Você não? E completou. Deixei filhos pequenos, pai, mãe, marido e tudo mais. Trabalho e luto exatamente no sentido de poder voltar para casa. Seu Carlos entrou na nossa conversa, chamando a atenção de Mara. Simone, vê se não dá ouvidos às ideias da Mara. Ela colocou na cabeça que vai voltar e isso já virou obsessão. Fale para ela a besteira que fará, se um dia tentar burlar a lei e voltar para a terra por conta própria. Fiquei parada, olhando para os dois. Mara prosseguiu falando. Quem sabe se você não volta comigo, Simone? Pelo jeito você também não está satisfeita. Eu não me conformei até hoje com esta morte absurda. Você se lembra de que lhe avisei que tinha visto um corre-corre lá no prédio? Pois é, os puxa-sacos continuam vivos, quem morreu fomos nós. Eu vou voltar, sim. Custe o que custar. Mara, acalme-se, as coisas por aqui não são fáceis, nós não temos mais nenhuma chance de voltarmos a ser o que fomos antes. Eu aconselhei. E daí? Eu não quero ser o que fui antes. Vou ser o que sou hoje. Marcos chegou e mudamos de assunto. Antes de nos despedirmos, trocamos endereços, nomes das colônias e nossas identificações espirituais. Mara e seu Carlos prometeram que iriam me visitar, caso obtivessem autorização. Ao regressarmos, perguntei ao Marcos. Você vai comigo até a secretaria da colônia? Claro que vou. E depois vou levá-la até a casa dos seus pais. Espero que você me apresente a eles como seu futuro marido. Ou pode me apresentar como seu noivo, eu não me importo. Começamos a rir. Estávamos felizes, o nosso desempenho foi ótimo. Tivemos uma experiência nova, um encontro agradável. Eu gostei de ter ajudado tantas pessoas ao lado de seu Carlos. Ao descermos do nosso veículo, nós nos despedimos dos nossos colegas e fomos correndo até a secretaria. Chegando lá, Dona Elvira nos recebeu sorrindo e nos convidou a acompanhá-la até a sala de um dos nossos superiores. Sentados lado a lado estavam os meus pais adotivos. Ao me virem entrar, levantaram-se e vieram ao meu encontro. Simone, filha. Que alegria poder tê-la conosco. No impulso abracei os dois, sentindo a mesma emoção de quando abraçava minha mãe carnal. Nosso superior do dia era o Dr. Gaspar. Ele se levantou e veio até mim, dizendo: Eis os seus pais. Desejo felicidades a todos vocês. Lembre-se, Simone, do que recomendou Jesus a um dos seus discípulos. Eis aí sua mãe, eis aí o seu filho. Tudo acertado, eu agradeci-lhe e chamei Marcos que esperava de lado. Pai Manuel e mãe Cândida, esse é o Marcos, meu noivo. Seu Manuel abriu os braços e chamou Marcos, exclamando: Cândida, nós ganhamos 2 filhos. Deixamos a sala, eu estava transbordando de alegria e muito agradecida a Deus. Passamos pelo meu quarto, peguei algumas coisas consideradas pessoais e, de mãos dadas com Marcos, acompanhei meus pais adotivos ao meu novo lar. Caminhamos entre os jardins que separavam as casas vizinhas. A energia do lugar era indescritível. Marcos se despediu de mim, desejando-me felicidades, agradeceu a meus pais e antes de atravessar o outro lado do jardim voltou-se e disse em voz alta: Simone, amanhã cedo estarei aqui, para irmos juntos ao trabalho. Tudo bem, respondi. Fiquei parado olhando o jardim, estava muito bem cuidado, as rosas desabrochavam por toda parte. A casa era pintada de branco por fora, portas e janelas azul claras, todas as casas eram iguais. O que as diferenciava eram as numerações e as plantações dos jardins. Reparei que havia flores e ervas variadas em cada um deles, não havia muros separando nada.
Aliás, é algo que não existe internamente em nenhuma colônia espiritual. Externamente os muros são altíssimos e têm lanças em volta, protegendo e dando segurança à colônia. Meu pai Manuel abriu a porta de entrada da casa e sorrindo disse: Entrem, minha esposa e minha filha. A casa de vocês e daqui para frente serão as duas mulheres mais importantes da minha vida, pois tenho que cuidar de ambas. Minha mãe, pegando minha mão, convidou-me a conhecer toda a casa. Tudo estava muito limpo e perfumado. Meu quarto era composto de uma cama, um armário, uma escrivaninha com uma estante e vários livros. Corri até a janela e vi que tinha uma cortina branca e leve, com pequeninas flores azuis, enfeitando-a. Diante de meus olhos se abria um lindo jardim cercado por um rio de águas brilhantes, uma cachoeira e um pomar, completavam a beleza que eu jamais desconfiei existir por ali. Que coisa linda! Gritei alto. Meu pai, puxando-me pela mão, considerou. Amanhã você poderá sair e tomar um banho de cachoeira, comer maçãs colhidas no pé, e ouvir o canto dos pássaros, mas agora vem aqui que eu preciso lhe mostrar algo muito bonito. Fomos até uma sala, ele apertou dois botões de um aparelho. Lá apareceram duas crianças correndo atrás de um carneirinho, eles riam de felicidade. Pai Manuel e mãe Cândida estavam sentados num banco de jardim, olhando para eles cheios de orgulho. Quem são essas crianças lindas? Eu quis saber. Nossos filhos, ele respondeu. Olhei para a mãe Cândida e ela sorria docilmente para mim. Fiquei com vontade de perguntar sobre as crianças, mas o filme prosseguia. Na tela eu já via dois jovens bem vestidos, recebiam certificados de conclusão dos seus cursos. Mostrava também o casamento da moça, e, depois, a despedida dela, pois iria morar em outra colônia. Tomei coragem e inquiri. Eles vêm sempre visitá-los? Oh! Sim, estamos sempre com eles, respondeu meu pai. Mãe Cândida pegando na minha mão e na mão do esposo nos convidou para irmos tomar um lanche que ela havia preparado. E olhando para o esposo disse: Manuel, eu sei o quanto você está feliz com a chegada da nossa filha Simone. Sentiu até vontade de rever os primeiros passos de nossos filhos, não é mesmo? Mas vamos para a cozinha, que eu fiz aquele bolo que você tanto gosta. Tem razão, Cândida, eu sou mesmo muito romântico. Quando estou feliz quero explorar toda a alegria que existe dentro de mim. Fiquei espantada, ouvindo-a falar que havia feito um bolo. Eu não havia comido e nem visto bolos, pães e nem comida nas repartições onde trabalhei. Alimentava-me de sopas de legumes, sucos de frutas, tomava muita água, chá e até mesmo café, mas bolos, doces, eu não havia comido. A minha boca encheu-se de água ao ver sobre a mesa um bolo de fubá e uma chaleira de café. Sentamos os três, mãe Cândida me serviu um bom pedaço de bolo e uma xícara de café. Comi com gosto o bolo e, quando terminei, observei que os dois se entreolhavam satisfeitos. Desculpem-me, acho que exagerei um pouco. Imagina, filha, você não tem ideia de como é gratificante vê-la feliz, comentou mãe Cândida. Eu adoro bolos, principalmente de milho e chocolate. Você também gosta, não é, filha? Como é que o senhor adivinhou? Eu não adivinhei, eu sei, ele riu. Naquela noite oramos os três juntos, de mãos dadas, entre eles eu me senti leve, segura, protegida e amada. Foi assim que adormeci. Interessante que eu nunca havia sonhado, eu acreditava que isto só sucedia com os encarnados. Mas eu tive um sonho maravilhoso. Foi uma experiência divina. Ainda era uma garota pequena, brincando, correndo atrás de um garoto que se escondia no pomar, e ele gritava: Vem me pegar, vem me pegar. Eu respondia: Vou te pegar, coelhinho. Vou te pegar. Acordei sorrindo, meu Deus. Eu sonhei.
Que pena, eu não vi o rosto do menino no meu sonho, apenas o vi correndo e se escondendo de mim. Abri os olhos e me estiquei na cama, os pássaros cantavam. Levantei-me, vesti-me, saí bem devagar temendo acordar meus pais. Abri a porta do fundo, corri para a beira do rio. Suas águas eram claras, muitos peixinhos pulando, a cachoeira despejava vagarosamente suas águas cristalinas, pássaros coloridos dividiam com as borboletas espaço entre as flores ainda molhadas pelo orvalho da noite. No céu, a estrela da manhã brilhava entre as nuvens brancas que formavam carneirinhos. Coloquei as mãos nas águas do rio, e pensei. Nunca imaginei que houvesse tanta beleza neste lugar. Fui até a cachoeira, como que atraída por ela, e entrei vestida como estava. Embaixo da queda d'água me senti uma criança, comecei a gargalhar alto. Os primeiros raios do sol surgiam entre as águas formando um lindo arco-íris. Dei-me conta de que dali a pouco eu precisava me preparar para ir trabalhar. Atravessei a cachoeira e fui até o outro lado onde ficava o pomar. Tive a sensação de que já conhecia muito bem aquele lugar. Uma macieira estava carregada de maçãs vermelhas. Lembrei-me de que mãe Cândida havia me dito que eu poderia apanhar e comer maçãs. Foi o que fiz. Peguei uma madura, estava umedecida pelo sereno, esfreguei-a entre as mãos e comi. Deliciosa. Fiz o mesmo caminho de volta. No Jardim dos Fundos encontrei Pai Manuel cuidando das roseiras. Vendo-me, veio até mim, abraçando-me dizendo: Eu sabia que você não iria resistir. E então? Como foi o seu banho? Pai. O senhor não havia me dito que morava no céu. Eu estou encantada. Mas, é engraçado. O senhor sabe que eu tive a sensação que já conhecia o lugar? Principalmente o pomar. Foi mesmo, filha. Que bom quando a gente tem esses sentimentos. Vamos entrar que a sua mãe nos espera com um bom café, e ele piscou o molho. Quando entrei na cozinha, mãe Cândida sorriu. Eu não acredito que você está toda molhada desse jeito. Já para seu quarto e se vestir, cuidar de seus cabelos e venha tomar o seu café. Lembre-se de que hoje não é dia de folga. Precisa ir trabalhar e daqui a pouco seu noivo estará batendo palmas te chamando. Beijei no rosto e saí correndo para o quarto, como já havia aprendido. Plasmei tudo o que precisava para o meu uso pessoal. Sentei-me à mesa e comi um pão caseiro feito por minha querida mãe. Não dava para explicar o meu sentimento. Eu me sentia dentro do coração dos dois. Ouvimos palmas no portão. Levantei-me rápido. É o Marcos. Preciso ir. Calma, filha. Aconselhou mãe Cândida. É. Manuel, convide Marcos para entrar. Pegue seu material de trabalho, filha. Verifique se tudo está em ordem, ela acrescentou. Marcos agradeceu a gentileza do convite, mas preferiu me esperar no jardim. Apreciava a beleza das rosas e elogiava o cuidado de Pai Manuel na escolha das cores, e no bom gosto na formação do jardim. Beijei os dois, minha mãe me examinou com os olhos e me disse: Bom dia para você, filha, vou te esperar com um bolo de chocolate hoje. Mãe. Eu ainda não consultei os mestres, mas a senhora pode me responder. No plano espiritual a gente também pode engordar? Ela gargalhou, tapando a boca com a mão. Fique sossegada, você não vai engordar. Beijei Marcos no rosto, ele me olhou feliz. Despediu-se dos meus pais, pegou minha mão, saímos juntos. Antes de entrar na outra ala, virei-me, olhei para trás, lá estavam os dois parados, olhando para a gente. Acenei, enviando um beijo. Assim que dobramos o quarteirão, Marcos me fez parar e levantando-me do chão me perguntou rindo. Nunca vi você tão feliz assim, conte pra mim. O que você fez e viu de bom na sua nova casa? Ah! Marcos, eu estou atônita, tenho a impressão de que sempre morei com eles.
Você não imagina o que tem do outro lado das casas. Marcos, é um céu. É um paraíso. Tem rio, cachoeira, pomar, flores, pássaros e borboletas de todas as cores. Você pode não acreditar, mas hoje cedo eu já tomei um banho de cachoeira, comi uma maçã colhida no pé. E mais. Eu nunca havia sonhado, esta noite eu sonhei, nunca imaginei que os mortos pudessem sonhar. Outra coisa. Ontem eu comi bolo de fubá com café, igualzinho aos que eu comia quando encanada. Ah! Marcos, eu estou vivendo um conto de fadas. Não quero despertar, nunca estive tão bem e tão feliz como me sinto agora. Não sou ciumento, quero que você aprenda a amar outras pessoas, outros lugares, respondeu-me ele, colocando-me no chão. Sua alegria me deixa feliz. Marcos, você nunca quis ser adotado por uma família? Eu nunca pensei nisto. Percebo que existem outras pessoas mais carentes do que eu. Sinto falta às vezes de uma casa, de um bolo de fubá, um banho de cachoeira, alguém olhando por mim. Mas o dever me lembra que existem outros mais necessitados do que eu, ele frisou, rindo. Você acha que eu estou ocupando o lugar de alguém que precisa mais do que eu, Marcos? Simone, você precisa dessa alegria. É só reparar no seu rosto para notar o quanto você está sendo beneficiada. Você precisa mais do que eu. Não seja criança, eu mesmo aconselhei você a fazer isso, lembra-se. Capítulo 11. Vosso trabalho nos envolvia, de forma que não tínhamos tempo para pensar em outra coisa a não ser trabalho. Passei a frequentar a Escola Superior de Medicina. Nunca perdi o encontro com os outros jovens da colônia no nosso templo. A oração e o trabalho sempre foram e por todos sempre serão a maior ferramenta de lapidação, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Aos domingos, eu e Marcos passávamos o nosso tempo livre ou do outro lado da minha casa, no pedaço do céu como eu apelidei, ou algumas vezes íamos visitar Camila, o monge Uziel, meu outro pai, e minha querida amiga e irmã Thais. O monge Uziel se alegrou ao saber que eu tinha sido adotada por pai Manuel e mãe Cândida. Confesso que fiquei receosa de lhe contar sobre meus novos pais, mas tinha que lhe comunicar. Quando falei, a reação dele foi de alegria e contentamento. O tempo passava, logo eu estaria me formando em medicina, adorava cuidar dos doentes espirituais recém-chegados da terra. Numa tarde retornamos um pouco mais cedo para a colônia, houve poucas chamadas. Fazíamos rodízio entre as colônias vizinhas, entre os trabalhadores estavam Mara e seu Carlos. Nós nos encontramos muitas vezes, Mara continuava revoltada como sempre, só falava em voltar para a terra. Sentamos no jardim para apreciar o pôr do sol, uma recepcionista nos entregou um comunicado e ficamos assustados olhando um para o outro, sem entender nada. Marcos, nós recebemos um comunicado para nos apresentar no gabinete do nosso superior o mais rápido possível. O que será? Nós nos entreolhamos, tivemos o mesmo pensamento. O que fizemos de errado? Em casa comentei com meus pais, pai Manuel me acalmou, dizendo: Filha, K1C, nesta colônia tudo é feito pelo nosso bem, aqui só recebemos ajuda, por isso nada tem a temer. Demorei muito para dormir aquela noite, orei muito, quando consegui adormecer, sonhei que tomava banho na cachoeira e brincava com duas crianças lindas. No outro dia, encontrei-me com Marcos, ele não demonstrava preocupação, mas senti que estava tenso. Nós nos dirigimos ao gabinete do nosso superior. Ao nos ver, ele se levantou sorridente e nos convidou a entrar. Após os cumprimentos formais, ficamos esperando que ele falasse. Marcos e Simone, temos acompanhado o trabalho de vocês. Devo dizer que estamos plenamente satisfeitos com o desempenho dos dois. Diante do quadro apresentado por seus supervisores, resolvi chamá-los para apresentar algumas propostas a vocês. Trocamos um olhar sem entendermos nada.
Bem, vou procurar ser breve. Vocês dois chegaram por méritos próprios no nível da livre escolha. Estão de parabéns. Naturalmente as opções ainda são sugeridas por nós. Vocês poderão escolher uma das alternativas que serão apresentadas, e isso só vai apressar o processo de vocês. Sabemos o quanto lutam e já lutaram para ficarem juntos. Falta pouco para vocês assumirem uma vida a dois. Marcos tossiu nervosamente e comentou: Senhor, eu compreendi o que o mestre falou, mas a Simone talvez não tenha entendido. Desculpe-me, Simone. O Marcos tem razão. Vou explanar os fatos de forma a que você entenda o que estou tentando colocar para vocês. É o seguinte. O Marcos necessita de uma breve passagem em terra, enquanto você assume as tarefas dele por aqui. Não entendi, senhor, respondi tremendo. Vou repetir. O Marcos necessita reencarnar, e por isso precisamos de você mais do que nunca. Veja bem, Simone, conto com você para dar forças e apoio ao Marcos, e ser responsável pelas tarefas dele até o seu retorno. Gelei, nunca me havia passado pela cabeça ficar naquela colônia sem o Marcos, muito menos vê-lo partir para a terra, deixando-me para trás. Marcos pegou minha mão e tentou me acalmar. Simone, não fique triste nem magoada, o tempo passa tão rápido. Eu não conseguia pensar e nem falar nada. Nosso superior instruiu Marcos, dizendo: Passe na secretaria, filho, e pegue o seu manual. Procure se preparar da melhor forma que puder. No próximo grupo de voluntários, você seguirá com eles. Você também, filha, deve se preparar para assumir o lugar do seu noivo até ele retornar, e novas conquistas serão apresentadas aos dois. Tudo vai depender da boa vontade de cada um. Marcos agradeceu ao mestre e me levou pela mão. Um nó apertava a minha garganta. Eu não conseguia chorar nem falar. Estava em choque. Jamais imaginei passar por esta situação. Sem o Marcos eu não ficaria naquela colônia de forma alguma. Tinha meus pais, tinha amigos, mas era o Marcos a razão do meu viver. Passamos na secretaria. Ele retirou e assinou alguns documentos. Ouvi a mocinha falando: Amanhã você começa seu curso de readaptação na Terra e você, Simone, deve ir conversando com o Marcos sobre o trabalho que ele precisa passar para você. Boas sortes aos dois. Aproveitem bem o tempo que ainda lhes resta. Lembre-se de que a espera pelo ser amado só nos traz benefícios, ela aconselhou, sorrindo. Olhando para ela como se visse um fantasma, saí sem responder. Voltei para casa. Por mais que o Marcos tentasse me convencer a prosseguir, eu saí correndo, entrei em casa e tranquei-me no quarto. Logo ouvi as pancadas de leve à porta. Era minha mãe pedindo que eu abrisse. Meu pai também me chamava. Filha, nós só queremos conversar com você. Passado um tempo, abri a porta. Minha mãe me abraçou de um lado, meu pai do outro. Filha, fique calma. Você não entendeu que isso é para a felicidade de vocês? É neste momento que você deve demonstrar todo o seu amor por Marcos. Se fosse a sua hora, Simone, será que ele se portaria dessa maneira? Não é fácil, filha, voltar na carne. Nós precisamos amparar, incentivar, animar os que seguem. Todos nós temos débitos a resgatar, e também precisamos levar recursos aos nossos, que estão lutados para se libertar. Entenda isso, filha. Enquanto alisava meus cabelos, ela continuava a falar. O que é uma vida na carne, Simone, comparando-se à felicidade que encontramos deste lado? Eu consegui chorar, as lágrimas molhavam as vestes de minha mãe. Marcos deixou de ir conosco na crosta terrestre resgatar os doentes. Ele estava estudando e preparando-se para voltar à Terra. À noite, iluminados pela luz da lua, sentados no jardim da casa dos meus pais, ficávamos abraçados, muitas vezes em silêncio observando as estrelas no céu. Eu evitava perguntar ao Marcos se estava perto da hora de sua partida.
Ele me fazia juras e juras de amor. Um dia ele me mostrou uma estrela brilhando no céu e apontado para ela me disse: "Está vendo aquela estrela ali?" "Estou." "Pois bem, enquanto eu estiver em terra irei mentalizar aquela luz e sei que vou senti-la perto de mim. O amor não se vê com os olhos, sente-se com o coração. E meu coração está ficando aos seus cuidados, cuide bem dele para mim. O tempo em que vou ficar longe de você quero que mande muitos pensamentos bonitos através dessa estrela, e forças, eu tenho certeza de que vou receber suas mensagens. Por favor, Simone, seja forte e me ajude. Não está sendo fácil para mim, mas sei que é para o nosso bem. Estou tentando ver as coisas com bastante positivismo, pois é assim que nós devemos mergulhar no mundo carnal. Marcos, por que eu não posso ir junto com você? Por razões que só a Deus cabe. Eu confio em você e quero que você confie em mim. Espero que, quando retornar, tudo seja melhor para nós dois. Simone, você se lembra de um dia ter me perguntado se eu seria capaz de voltar em terra por você? Sim, me lembro. Jamais imaginei que essa loucura pudesse tornar-se realidade, mas estou indo por mim e não por você. E vou mais tranquilo, sabendo que você fica em segurança. Assim, o tempo corria. Um dia encontrei Mara e seu Carlos, os dois trabalhavam juntos. Num momento em que todos estavam ocupados, desabafei com a Mara. Estou péssima. O que houve? Perguntou ela, preocupada. Meu noivo, a única pessoa que eu tenho nesta minha louca vida de espírito vai reencarnar. E seu pai, onde está? Você falava tanto nele. Meu pai é um monge, vive num templo rezando. E os seus pais adotivos? Insistiu Mara. São dois anjos, mas a minha vida sem Marcos é um vazio, você me entende? Claro que entendo. Vou te contar uma coisa legal, mas se você me trair contando para outra pessoa jamais vou perdoá-la. Mesmo assim quer saber? Ela disse, olhando para os lados, verificando se não havia ninguém nos ouvindo. Lógico que quero saber. Diz respeito à nossa saudosa terra. Tudo que vier da terra agora me interessa. Para falar a verdade, acho que vou me interessar mais pela terra do que pelas colônias. Nesse vai e vem daqui de acolá, conheci um grupo de espíritos como nós. Eles podem nos ajudar a sair das nossas colônias sem deixarmos pistas. Podemos voltar para a terra. Eu estou me preparando para voltar por conta própria. Se você quiser ir comigo, precisamos ir planejando de tal forma que não cause suspeita. O segredo é demonstrar que está feliz e conformada com sua situação. Precisa ganhar a confiança dos seus superiores e aprender todos os truques que usam os espíritos chamados de zombeteiros. Eu, particularmente, os chamo de espertos. Fingindo cuidar de um doente, ficamos conversando. Por fim eu perguntei: isso não é perigoso, não? E se formos apanhados, o que vai acontecer conosco? Deixe de ser pessimista, Simone. Nem saio daqui e já penso em ser presa. Eu sempre tive boas intuições. Lembra-se daquele maldito dia do incêndio? Eu fui tola, deveria ter inventado qualquer coisa e sumir do prédio, mas não, fui logo dar ouvidos a você, que me mandou rezar. Rezei muito e veja o resultado das minhas rezas. Estou vivendo nesse inferno. Bem, na verdade, o que quero saber é o seguinte: você topa ou não topa deixar a colônia e voltar para a Terra? Mara, eu tenho medo. Como vamos viver lá, e onde vamos viver? Bem, eu vou voltar para minha casa, vou ajudar meus filhos e, se meu marido arrumou outra, vou tocá-la de minha casa. Trabalhei feito uma camela, você sabe disso, para dar de mão beijada minhas coisas para outra mulher. Mara, você já pensou que tudo está mudado? Faz tempo que deixamos a Terra.
Seus filhos já devem estar moços. Seu marido pode ter tido outros filhos. Como vai ser? Meus filhos eu vou ajudar. Pequenos ou grandes são meus filhos. Agora, se meu marido se casou novamente, o que estou sofrendo aqui ele vai pagar caro. Vou atormentar tanto a vida dele e dos filhos que tiver arrumado, que nem Deus vai me impedir. Ela falava e inchava as veias do pescoço. Mara levantou-se. Suas faces estavam vermelhas. Ela falou confiante. Se quiser ir, ótimo, vou ajudá-la. Se não quiser ir, fique de boca fechada. Se souber que você falou isso com alguém, nem sei o que farei com você. Na volta eu matutava o plano de Mara. Voltar para a terra e poder ficar junto de Marcos. Era tudo o que eu mais queria. Seria maravilhoso, mas e na volta, o que iria acontecer comigo? Voltaria com o Marcos para a colônia. Era uma loucura, eu não iria fazer isso em hipótese alguma. Mara de fato estava louca. Capítulo 12. Com lágrimas nos olhos, era a primeira vez que eu o via chorar, Marcos me comunicou. Simone, entendo que vou lhe passar. Na próxima semana faremos o último treinamento para seguirmos rumo à terra. Gostaria que você ficasse comigo estes últimos dias. Nossos superiores já liberaram as famílias para ficarem juntos. Não respondi nada, engoli seco, minhas pernas tremiam. Senti um aperto dentro de mim, na verdade não queria aceitar sua partida. Ele continuou falando. Vamos visitar Camila, o monge Uziel. Aliás, quero pedir a eles dois que cuidem de você. Podemos ir até as colônias dos seus amigos. Vamos aonde você quiser. Temos essa permissão. O que você me diz? Fiquei arrasada, sufocada. As lágrimas já banhavam meu rosto. Tudo ali era bonito, perfeito, maravilhoso. Mas sem o Marcos eu não sabia o que iria fazer. Agora que chegava o momento de sua partida, eu não estava preparada para este grande golpe. Chorei todas as minhas lágrimas. Precisei tomar um medicamento espiritual. Meus pais me cercavam de carinho. Tentavam me mostrar sonhos que eu não conseguia enxergar. Os dias seguintes foram os piores de minha vida. Todos os amigos me animavam. Camila prometeu ao Marcos me visitar sempre. O monge Ziel também já havia prometido que iria dar toda a atenção a mim. Nada disso me animava. Parecia que estava morrendo. Minha dor era pior que a dor da morte física. Marcos me dava toda a atenção. 2 dias antes da partida dos candidatos à liberdade, como se falava, foi que criei coragem e perguntei ao Marcos. Você pode me dizer o que vai fazer em terra e qual será sua missão? Bem, a você posso falar. Vou com a proposta de aplicar o que aprendi por aqui. Medicina. Serei, se Deus quiser, um médico. Como homem, vou casar e receber 2 almas que sob a minha tutela. Isso vai me ajudar a não me desviar dos meus propósitos, e assim que terminar minha jornada em terra, desejo voltar correndo para esta colônia e poder abraçá-la novamente. E ele dizia, com naturalidade. Aquela frase me casar e ter filhos soou dentro de mim como uma bomba. Então é isso? Gritei. E fico aqui trabalhando enquanto você vai se deliciar nos prazeres da carne, para depois voltar e eu receber você de braços abertos com beijos e abraços. O ciúme me devorava. Simone. O que há com você? Eu não acredito no que estou ouvindo. Por favor, Simone. O que você aprendeu não foi o suficiente para compreender o que é uma passagem em terra num corpo carnal. Estarei apenas assumindo e resgatando 3 almas para o rebanho do Pai. Terei um corpo carnal envolvendo meu espírito que sempre esteve e estará por todos sempre ligado a você. Amanhã poderá ser você, Simone, e certamente vou estar vibrando os meus melhores sentimentos. Quero lhe dar muitas forças e contribuir com o seu trabalho. Esperarei por você de braços abertos e cheio de saudade. Você é Dr. Marcos, eu sou a Simone. Não estou neste estágio de santidade, como você.
Quer saber de uma coisa, Marcos? Estou cheia disso tudo. Parece que vivo no meio de santos. Tudo é natural e normal para vocês. Sabe o que me parece? Eu tremia de raiva, que os homens são homens em qualquer lugar e em qualquer tempo. São todos uns sem vergonha. Eu saí correndo, antes que ele me alcançasse. Cheguei em casa ofegante, as pernas doíam, a cabeça girava, sentia tonturas. Minha mãe veio até mim, pegando-me pelo braço e fez com que eu fosse até o quarto. Ajudou-me a deitar na cama e cobriu-me com um lençol. Eu tremia, sentia frio e muita dor no peito. Meu pai trouxe um chá e me fez engolir. Os dois sentaram-se do meu lado, ficaram me olhando em silêncio. Foi meu pai quem começou a falar. Simone, minha filha, por Deus eu lhe imploro, acalme-se. Nós estamos do seu lado, você sabe que pode contar com a gente, mas precisa compreender e aceitar os desígnios de Deus, minha querida. Você, filha, já procurou levantar o porquê de vir parar nesta colônia, o motivo que levou você a desencanar com um grupo de irmãos que, aparentemente, eram apenas colegas de trabalho? Simone, minha filha, por que arrastar tantos sofrimentos, se vive cercada de tanto amor? Minha mãe, alisando meu rosto, argumentou. Simone, o que posso fazer para você acreditar que todos nós amamos? Oh, minha filha, tente compreender que muito mais doloroso está sendo para o Marcos ter que partir para uma missão dolorosa, que é a vida carnal, e mesmo assim ele está tão seguro, tão confiante. Analise, Simone, o que você está fazendo com ele. O espírito que mergulha num corpo carnal não pode sair de sua colônia espiritual triste nem preocupado, mas encorajado e sabendo-se amado. Filhinha, ela prosseguiu, desligue-se do seu corpo carnal. Comece a pensar no seu interior, procure aceitar-se como um espírito liberto das amarras da carne. Olhando para ele eu respondi. Mãe, eu sou a mesma pessoa, tenho o mesmo corpo, os mesmos sentimentos, só não tenho paz. Eu tenho tentado me controlar, mas é difícil, muito difícil. Meu pai, apertando de leve minha mão, recomendou-me. Tome mais um pouco de chá e descanse um pouco. Engoli o chá sem protestar, eu amava meus pais adotivos. Adormeci lentamente, acordei ouvindo o canto dos pássaros, levantei devagar e resolvi ir até a cachoeira, o céu estava lindo. A estrela da manhã brilhava, parecia sorrir para mim. Fiz uma oração de agradecimento a Deus, pedi forças para que pudesse compreender minha própria vida. Observei a beleza da natureza, a alegria dos pássaros e borboletas que dividiam aquele belo recanto. Sentado em frente da cachoeira, prometi a mim mesma que iria ao encontro de Marcos e daria a ele todo o meu apoio, todo o meu amor. Assim, retornei para casa com essa determinação. Minha mãe serviu nosso café e comentou. Estou feliz de ver seu rosto tão bonito e corado. É assim que gosto de vê-la. Mãe, vou agora mesmo procurar o Marcos. Quero aproveitar o máximo possível a companhia dele, posso? Claro, filha. Não só pode como deve fazer isso. Fique tranquila, vá passear com ele, namore bastante e procure desfrutar de todas essas bênçãos que Deus está lhe oferecendo. Com cuidado e ânimo me arrumei, beijei meus pais que pareciam animados com a minha decisão. Vou encontrar o Marcos. Como nós aqui não precisamos usar telefone, comunico-me com vocês do jeito que aprendi. Eu já volitava e me comunicava através da mente com aqueles a quem estava ligado emocionalmente. Saí cantarolando, cumprimentei nossos vizinhos que cuidavam dos jardins de suas casas. Encontrei Marcos no jardim central da colônia. Ao me ver, ele abriu os braços, veio sorrindo ao meu encontro. Nós nos abraçamos e ficamos em silêncio por um tempo. Fui eu quem falou primeiro. Marcos, que tal sairmos por aí? Eu acho uma ótima ideia.
Vamos aonde você quiser, recebemos esta autorização, meu amor. Resolvemos ir visitar Camila, o monge Ziel e outros amigos. Nós conversamos bastante sobre o trabalho que ficaria sob a minha responsabilidade. Marcos me animava, dizendo que eu iria tirar de letra. Fizemos muitos planos para sua volta. Prometi a ele que neste inteirinho eu iria me especializar em medicina astral e prosseguir nos trabalhos de resgate. Ele brincou comigo. Faço questão de ser resgatado por você em minha volta. Combinamos que todos os dias eu estaria olhando para nossa estrela e enviando milhões de beijos em sua direção. Aqueles 2 dias voaram. A colônia estava repleta de amigos e familiares que felicitavam os viajantes. Os espíritos responsáveis em acompanhá-los em suas missões estavam confiantes e seguros, sorriam e os animavam. Desse dia em diante, não mais avistei o meu noivo, a não ser já encanado. Mas eu não conseguia desviar os meus pensamentos de Marcos. Capítulo 13. Assumi as tarefas do Marcos. Fiquei sabendo pela Camila que ele iria reencarnar no Brasil, em uma cidade do interior. Ficaria ali até ingressar na faculdade de medicina e tornar-se um médico reconhecido por sua especialização.